Olá, amigos, conservadores, patriotas, que é favorável a um Estado mínimo, a um regime liberal para administrar o nosso país, que é a favor da propriedade privada forte, que sabe que para a gente crescer, a economia tem que crescer, então tem que ter liberdade econômica, tem que ter oportunidade para todo mundo. Quanto mais pessoas empreendendo, quanto maior for o número de empreendedores, de pessoas conseguindo produzir riqueza para si, riqueza no nosso país, mas o nosso país vai se desenvolver. Então, a grama é verde. Amigos, está mais do que provado né? Está mais do que provado que o nosso país está dividido, né? Politicamente, e que as pessoas que seguem a política, tanto a política pública como os apoiadores, as pessoas que comentam, que participam, que acompanham a política, né? Os eleitores, os apoiadores e os políticos que se candidatam e, e ocupam cargos, que têm a vida política, que têm partido político, está mais do que provado de que existe dois lados, de que existe dois grupos de pessoas. O grupo das pessoas que querem um país melhor para todo mundo, que a gente tenha a oportunidade, que o país se desenvolva, e o grupo das pessoas que querem apenas se manter no poder e usar a política como uma cadeira, como um meio para se dar bem na vida e ter sempre um emprego ali, ter sempre uma oportunidade de crescer. A gente já viu aí alguns políticos falando que aquele cara lá é rico, por que ele quer entrar na política se ele já é rico? Então, o que essa pessoa quis dizer? Eu fiz a leitura que essa pessoa quis dizer que a pessoa já é rica, não precisa mais entrar na política. Então ele vê a política como algo para a gente se enriquecer, né? Para o cara que entrar lá, né, ocupar um cargo, for eleito, ele vai enriquecer. Então, essa própria pessoa que já é da política, que já faz parte, que já é alguém eleito no nosso país, fazer uma fala de que aquele cara lá não serve, ele não deveria estar disputando um cargo político porque ele já é rico, ele já tem grandes patrimônios, então ele não deveria ocupar a política. Aí sim, esse aqui que deve ocupar a política, sim, porque ele não está indo pelo motivo, o motivo que está levando ele aí para a política, já está comprovando que não é enriquecer lá dentro, porque rico ele já é, ele vai lá para mudar algumas leis, porque ele é rico, por quê? Porque lá fora ele tem algumas empresas que funcionam e que elas funcionam de um jeito e que dependendo da política que está sendo praticada lá, a sua empresa vai ter facilidade ou dificuldade para atuar, para produzir, para crescer. E aí talvez ele queira entrar na política lá para mudar algumas coisas, para dar oportunidade a outras pessoas. Talvez essa pessoa que quer entrar lá na política, que não tem ainda experiência política pública, ele quer entrar para ganhar e dar oportunidade para que surjam novas empresas, porque quanto mais empreendedores, quanto mais pessoas produzindo, mais tem fornecedores, mais tem pessoas ali que são consumidores dos produtos e mais fornecedores, mais pessoas em condições de consumir, e os negócios se dão mais facilmente e as empresas crescem. Então, o país precisa de empresas grandes, de empresas pequenas, de pessoas começando a empreender, de oportunidade para o empreendedorismo, de pessoas se tornando autônomas, passando a trabalhar para si mesmo, e um negociando com o outro, tendo relação de troca, de venda, de compra com o outro. Essa interdependência, quanto mais acentuada, mais o país vai crescer. E aí precisa de um número maior de pessoas empreendendo. E para isso, precisa de leis que facilite, de um Estado mínimo, de um Estado liberal, que não cobre tantos impostos, que não seja tão pesado, que seja orientador para que as empresas sigam esse modelo de governo, esse modelo administrativo do país. Então, é tão provado que existem esses dois tipos de pessoas na política, porque esses dois grupos, né? Porque tem pessoas que dizem, vamos fazer acordo aqui, vamos ficar em paz, e aí a gente fica em paz, tudo bem, aí a gente vai ter harmonia. Mas é uma harmonia para destruir o país, para se dar bem apenas quem está eleito lá nos cargos políticos, essa harmonia não é favorável para o resto da população, nem para o país. A harmonia favorável é aquela que dá oportunidade para todo mundo, e não uma harmonia
onde não vai ter briga, onde não vai ter um falando do outro, onde não vai ter um contra o outro, porque um já é contra o outro por conta das políticas adotadas, por conta dos ideais seguidos daquilo que eles acreditam. E aí as pessoas que acreditam em regimes diferentes, em formas diferentes de administrar, ele vai lutar para colocar em prática aquelas ideias diferentes, porque o país já foi governado durante muito tempo pela velha política, pela mesma política, políticas parecidas, por adversários que se dizia adversário, mas que depois se juntam para formar um grupo só, um bloco só, para ficar forte e vencer. Está provado que eles estão lá apenas para se juntar e ganhar a eleição. Tem uma frase lá que é atribuída a Bob Marley que fala: se dermos as mãos, se todos dermos as mãos, quem sacará as armas? Então, se todos se juntar e der as mãos para ter aquela paz dentro do governo, aquela harmonia entre os poderes, aquela harmonia onde vão roubar o país em paz, as pessoas não vão ter um país bem desenvolvido com as oportunidades que a gente precisa e que pode ter. Mas se for alguém lá para realmente cuidar do país, cuidar e gerar as oportunidades, a gente vai ter algo diferente. E aí, quando surge algo assim, com esse pensamento diferente, há pessoas que querem entrar na política que não usam o fundão eleitoral, que usam as redes sociais, que fala de educação financeira para as pessoas, que fala de liberdade para as pessoas, que toca no assunto de que as pessoas é quem tem que melhorar para poder o país crescer, passa por uma melhoria na vida das pessoas. As pessoas têm que ter mais informação, as pessoas têm que ser capacitadas, as pessoas têm que ter a verdadeira informação. Não deve ser negada nas escolas aqueles conteúdos que vão libertar a população, que vão qualificar a população para enfrentar a sociedade, para realmente produzir resultado na vida delas, porque é produzindo resultado na vida de cada um dos cidadãos, de cada pessoa no país, que o país vai crescer, né, consequentemente. Então, a gente tem que ter uma escola, ter nas escolas educação financeira, empreendedorismo, administração pública, para a gente entender um pouco mais sobre política pública. Tem que ter tudo isso. E nunca teve. Então, as pessoas estão falando disso agora na política, e aqueles velhos políticos que estão acostumados com a velha política, onde existe o toma lá da cá, onde existe o uso dos recursos públicos como fundão eleitoral, e tem pessoas que não querem o fim dele, tá provado isso. Então, onde existem essas pessoas, elas vão relutar quando aparecer alguém diferente, quando aparecer alguém com novas ideias. E são novas ideias que podem trazer resultados diferentes. Se a gente sempre atuar na política com as mesmas ideias, se não tiver ideia diferente, não vamos ter resultado diferente nunca, o país não vai melhorar. Então, já quando surge alguém com ideia diferente, ele já trata logo os que estão junto lá já trata logo de querer tirar do meio do caminho, de querer caçar a sua capacidade de se eleger, já torna inelegível antes mesmo deles, antes dele concorrer a algum cargo político, como é o caso do Luciano Heng, lá de Santa Catarina, um empresário, que ele já tornaram inelegível já para evitar que ele entrasse na política. Por quê? Porque as ideias dele são ideias novas, são essas ideias aí que a direita está trazendo, essa direita forte que está crescendo no nosso país, e as pessoas estão percebendo. E a gente vai ser forte independente deles eliminar os concorrentes, eliminar os nossos representantes. A gente tem muitos representantes, eles eliminam um, mas vem outro. E a gente vai conseguir melhorar esse país, a gente vai lutar por isso, independente das pessoas, de existir esse grupo que é contra o país, esse grupo que quer apenas fazer o seu projeto de poder dentro da política, porque existe um grupo de pessoas que parece que trabalha para patrocinadores, que parece que trabalha não para o Brasil, mas trabalha para outras pessoas, né, para outros poderosos, que talvez patrocinam o espaço, a cadeira deles lá, porque a gente não vê o interesse dele nem na fala, nem nas políticas buscadas, interesse em cuidar realmente do país, em trazer condições melhores para a nossa população. Mas os novos políticos, como o Pablo Marçal, que está vindo aí agora com ideias novas, ideia de que a gente pode mudar, e para mudar tem que mudar primeiro a população que tem que se conscientizar, que tem que se qualificar, que tem que se preparar e se tornar uma população produtora e não apenas dependente, consumidora, como é o caso da população que o comunismo e o socialismo quer. Ele quer uma população de dependentes do governo, de pessoas controladas pelo governo, e a gente não quer isso para o nosso país, porque isso só tem atrasado outros países por aí, e a gente não quer para o nosso país, a gente quer
é uma população de pessoas esclarecidas, bem treinadas, qualificadas, capacitadas para produzir e para elevar esse país ao grau, ao patamar que ele pode chegar, que é um grau, um país de primeiro mundo, né? Onde a gente pode chegar, a gente tem essa capacidade, o país é rico, o que falta são as políticas, né? O que falta são as pessoas perceber cada vez mais isso. Então, fica aqui o meu recado fica aqui a minha observação de que existe dois lados. Então, basta a gente observar aí nessa campanha política quem está do lado apenas de querer se eleger, preocupado apenas em tirar o adversário do caminho, preocupado apenas em ser maior do que o outro, mesmo que para isso tenha que tornar inelegível aquele seu concorrente ali, tenha que dar um jeito de incriminá-lo, ou aqueles que estão trazendo propostas novas, que estão com ideias novas, ideias que podem ser colocadas em prática, que nunca foram colocadas e que podem melhorar o nosso país, como é o caso de qualificar a população. Primeiro tem que começar pela população, a população que tem que mudar para o nosso país mudar. E tem políticos já com essas ideias e a gente precisa observar quem são eles para a gente se associar, para a gente se alinhar a esses políticos, né, a essas pautas, a esses programas novos, para ver se a gente muda esse país e torna esse país um lugar melhor para todo mundo. Valeu?